Olá, crianças! Vamos iniciar nossa aula de ciências sobre biosfera, os seres vivos e suas relações. O nosso planeta, ele recebe luz e calor do Sol em quantidade adequada para se ter uma temperatura estável e também permite a existência de água nos estados líquido, sólido, além do gasoso. Além disso, crianças, diversos recursos são disponíveis e distribuídos por sua superfície. Esses fatores permitiram à Terra possuir condições para manter uma grande diversidade de vida nos diferentes locais do nosso planeta. Agora, crianças, eu pergunto a vocês: vocês sabem o que é biosfera? Já ouviram falar anteriormente sobre biosfera? Se não, prestem atenção, pois nós iremos estudar sobre o que é a biosfera. É o conjunto de ecossistemas do nosso planeta, crianças, que compreende todos os seres vivos e os ambientes em que eles se relacionam, sejam em grande quantidade ou então nas profundezas dos oceanos, nos locais mais quentes e também nos mais frios do nosso planeta. Os seres vivos semelhantes e que são capazes de cruzar entre si e originar descendentes pertencem a uma mesma espécie. Então, se alguém perguntar a vocês o que é a espécie animal, qual a diferença de uma espécie animal para outra espécie animal, vocês já sabem falar que o tipo de espécie de cada animal depende daqueles animais que se cruzam entre si e daí originam os seus descendentes. Por isso existem espécies de determinado tipo de cachorro, de determinado tipo de gato e assim por diante. Então, quando observamos o ser vivo individual ou isoladamente, nós dizemos que se trata de um indivíduo. Assim, crianças, quando nos deparamos com 10 bois em um pasto, por exemplo, nós estamos com 10 indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, com 10 indivíduos de uma única espécie. Então, cada espécie representa um indivíduo. E para sobreviver, as espécies elas precisam se relacionar entre si e também com o ambiente. A comunidade, elas são formadas pelo conjunto de todas as populações que vivem em determinado ambiente. Então, em uma comunidade, existem o meio biótico e também o meio abiótico. O meio biótico é o conjunto de todos os seres vivos que existe na comunidade, no meio ambiente, e o meio abiótico é o conjunto dos elementos não vivos que fazem parte dessa comunidade. E esses elementos não vivos são as rochas, as pedras, a água, o ar e outros mais. Então, o conjunto formado pela comunidade mais o meio abiótico, eles compreendem um ecossistema. Continuando, crianças, os seres vivos, eles são classificados de acordo com suas características. Então, vamos ver a seguir como estão separados os principais grupos dos seres vivos. Primeiramente, nós vamos estudar sobre o grupo das plantas, que são seres autótrafas, ou seja, por que elas são autótrafas? Porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, neste grupo estão incluídos desde os minúsculos musgos até as mais altas árvores. Além das plantas, temos também os animais, que são conhecidos por seres heterótrofos, diferentemente das plantas, porque eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E neste grupo aqui dos animais estão incluídos os peixes, os répteis, os mamíferos, as aves e os insetos. Além das plantas e dos animais, temos também os fungos. Os fungos, eles são classificados separadamente de animais e de plantas. Existem desde os micro-organismos, como as leveduras do fermento, que é usado na fabricação de pães e bolos, até os cogumelos, que são encontrados geralmente nas cascas das árvores, assim como animais ou fungos também
eles são heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. As algas, assim como as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou também de água doce. As algas, elas possuem de representantes microscópicos, aquelas que só podem ver através do microscópio, até as algas gigantes, como as kelpis, que formam os verdadeiros bosques submarinos. Agora nós iremos ver o grupo das bactérias, que são formadas por micro-organismos incapazes de ser visto a olho nu. Nós só podemos observar as bactérias através de um microscópio. Então, elas podem ser encontradas isoladas ou também em grupos ou colônias. Elas adaptaram-se aos diversos ambientes, como os mares, rios, solo, ar e até mesmo no interior dos seres vivos. Algumas das bactérias são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, sendo a maioria heterótrofas, que não produzem o seu próprio alimento. E por último, nós temos os vírus, que são seres microscópicos, bem menores que as bactérias, e para se multiplicar, eles precisam se hospedar na célula de um ser vivo. Além disso, os vírus eles são capazes de infectar bactérias, fungos, plantas, incluindo os animais e os seres humanos. São chamados também de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, como nós vimos aí, os grupos que formam a biosfera são plantas, animais, fungos, algas, bactérias e vírus. Aperfeiçoem o aprendizado de vocês lendo mais detalhadamente no livro de vocês. Qualquer dúvida, procure Tia Carla. Até a próxima aula e tchau, tchau!